Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez, é um prazer imenso sempre. E hoje, então, incrivelmente animada. Por quê? Porque além de ver, né, todo o pessoal aí da escola, mais outras pessoas se aproximando, e agora esse Rosh Hashanah 91, que abriu os braços, digamos assim, de uma forma mais alargada, para que vocês chegassem um pouco mais perto, né? Pudesse quebrar aí alguns paradigmas, algumas palavras que às vezes eu digo, e que as pessoas entendem de acordo com a sua consciência, como, por exemplo, entidade, a vela vermelha, enfim, né? Existem palavras-chave que fazem com que as pessoas, de certa forma, dizem, nossa, o que é isso? Onde é que eu estou? Mas, na verdade, pessoal, tudo isso faz parte da criação. A cor vermelha não fui eu que criei, muito menos que a conectei, por exemplo, com a dimensão de Gevurah, né? Entidade não fui eu que criei, na verdade, a entidade é aquele ser de luz, digamos assim, aquilo que o Eterno criou que ultrapassa várias dimensões, ou seja, ele não só está em Malkuth, mas ele consegue transitar por diversas dimensões, como por exemplo ali no sonho de Jacó, quando ele viu uma entidade ou várias entidades de anjos subindo e descendo ali pelas escadas. Enfim, eu às vezes uso propositadamente mesmo para causar esse desconforto e, de certa forma, quebrar as clipote, casca de negatividades que muitas vezes, não é, tem nos prendido aí em lugares que a nossa alma tem permanecido sem alimento, sem o pão que alimenta de verdade, sem a água que hidrata de verdade, sem a palavra do Eterno, aquela sem nenhuma casca, sem nenhuma clipar, sem nenhum distanciamento. Então, sejam todos bem-vindos, deixa eu ouvir vocês, o que que vocês têm como expectativa, principalmente você que não está participando do Rosh Hashanah Korban, que é aquele que tem aí os cinco rituais, mas você que fez o seu esforço, que disse, deixa eu ver o que que essa Verônica está falando, não é? Deixa eu ver o que é esse cancelamento de tudo isso. Deixa eu me dar a oportunidade de encerrar esses ciclos, não é? E eu acho que grande parte de vocês, pelo menos eu notei isso, que quando eu pedi ali a foto das mãos e eu coloquei os elementos do ceder proposital, obviamente, que é justamente para causar esse um pouco de impacto, né? E eu pedi a imagem das mãos, e algumas pessoas já começaram ali, nossa, mas vai fazer o quê? Ler a mão? Isso é de Deus, isso não é de Deus. As suas mãos, assim como você por completo, é desse que você chama Deus, desse que criou todas as coisas, e se foi ele que criou, obviamente nós precisamos conhecer todas as minúcias, porque se começamos a conhecer a criação, tenha certeza absoluta que não andaremos aqui na escuridão, no escuro, pararemos de tropeçarmos, andaremos erguidos. Entende? E mais, guiado pelos nossos olhos, por aquilo que nós temos de compreensão do mundo. Não me deixem falar tanto, Sandra. Primeira mãozinha ali levantada. Pois não, querida? É, Super linda, shalom, sempre, né? shalom. Mas hoje parece que Obrigada. assim, especialmente. Deixa eu falar, eu gosto muito de Rosh Hashanah, foi a minha primeira. Na primeira foi, na verdade, do meu ciclo de festa foi a Pessah, e Rosh Hashanah foi um começo de um grande milagre que eu tive, que foi para Yom Kippur e foi em Shavuot, desculpa, na Festa das Cabanas, que aí foi o fechamento. Suporte. E eu Uhum. tenho, Sukkot, e eu tenho um amor muito grande por ela, e hoje a minha expectativa é muito grande, porque eu faço parte de uma comunidade que são cabalistas, né? Que é a sinagoga que eu participo, mas esses rituais é muito fechado entre eles, né? Eles não abrem por conta dessa questão das pessoas não entenderem. E dentro da própria sinagoga, poucas pessoas o rabino leva, porque as pessoas ainda se escandalizam, porque muitos vieram das igrejas, essa é a verdade. Tem Então, hoje, alguém aí? a minha expectativa é São os essa. forçados, né? São os forçados, os anusim, o anusim, né? Da Espanha para Portugal, A Portugal minha? para o Brasil. Mas é assim É, mesmo. a minha expectativa é muito grande, eu estou principalmente nessa questão das mãos. A expectativa está tão grande, Verônica, que eu imprimi as minhas mãos. Foi. E colocou Foi, na. porque eu É quero igual como anotar. quando a gente vai na escola, né, pessoal? Põe a mãozinha ali na argila para ficar marcadinha. Ó, Olha, hoje, o ritual de ali hoje, estará. literalmente, olha, hoje, na verdade, o nosso ritual, ele tem um objetivo, obviamente, de fazer esse encerramento de qualquer ciclo passado, você entender, né, o que é esse masal, por que que essas linhas aparecem ou não, tenho certeza absoluta que todo traço do seu rosto, das suas mãos, do seu corpo, eles são uma forma de escrita do Criador. Ele fala através do corpo, não é? Que é a nossa vestimenta aqui nessa dimensão. Então, o seder oficial, ou o ritual, né, principal de Rosh Hashanah, ele é feito literalmente na noite, nas 2 noites de Rosh Hashanah, que é justamente a manhã-noite, não é? E na quarta-feira.
Mas, obviamente, hoje eu vou compartilhar com vocês todas as conexões que vocês podem utilizar durante essas 48 horas, porque de verdade, pessoal, Rosh Hashanah, ele é chamado como Yom Teruah, ou Truah, que é como se fosse o dia de ouvir o shofar. E, basicamente, ele se resume nisso. Por quê? Porque esse é um tempo em que nós estamos, literalmente, a partir do pôr do sol de amanhã, nós estamos entrando na lua nova de Tishrei, ou seja, a lua nova de Libra, né? Falando assim popularmente, dentro daquilo que as pessoas entendem de astrologia. Inclusive, vamos falar um pouco sobre isso também. Então, quando estamos entrando dentro desse espaço de tempo, né, que é a lua nova, que não fui eu que pedi para ninguém guardar ou olhar a lua nova, pelo contrário, assim que Israel ele toma tento para sair do Egito, o primeiro mandamento, o primeiro preceito para Israel como povo livre, não mais escravo, é observar a lua nova. Por quê? Porque esse é o primeiro sinal de que uma pessoa, uma alma está saindo da escravidão para a liberdade. Ela precisa entender os tempos aqui nessa dimensão. Porque se ela não entende os tempos, ela fica debaixo do masal, ou seja, debaixo exatamente dos tutores da lei de causa e efeito, certo? Ou seja, popularmente dizendo, deixa a vida me levar. Ok? Só reagindo aos eventos sem ter controle sobre aquilo que aparece na tela da sua vida. Então, esse é o primeiro preceito. Observa a lua nova, porque a partir daí você vai entender os tempos que se abrem nos céus e a tua alma pode, então, tomar dessa luz para poder estar firme, erguida aqui nessa dimensão. Então, Rosh Hashanah é uma dessas janelas cósmicas, ou seja, algumas pessoas, né, até agora como a Sandra falou, as pessoas falam de festa, e é interessante, porque, de certa forma, o intuito é que seja uma festa. Qual o principal motivo, qual o estado emocional que uma pessoa participa de uma festa? Não é alegria? Alguém vai para uma festa triste? Não, não é? Então, de certa Não. forma, não podemos dizer que não era uma festa. Por quê? Porque aí tem um código muito profundo. Nesse período de tempo, se tem algo que você precisa estar, é feliz. Porque a alegria, o riso, é o resultado de um filho, digamos assim, é o resultado daquilo que você escuta quando ouve as promessas do Eterno que são impossíveis. Lembra na Torá, quando aparece a primeira vez a palavra riso ou a sensação de riso? É quando o Eterno fala com Abraão e Sara, dizendo que eles teriam um filho. E aí Sara sorri. Por quê? Porque essa expressão é, nossa, apesar das minhas dificuldades, das minhas limitações e das impossibilidades humanas, Deus ele pode fazer algo. E dali nasceu um sorriso. Então, o sorrir, ele é um recipiente apropriado para que a luz do Eterno descenda e você possa ter filhos aqui nessa dimensão. E quando nós falamos de filhos, estamos falando de Esod, dessa dimensão que, através dela, descende absolutamente tudo aqui para essa dimensão. É chamado os filhos de José. Não é? Todo mundo que entra aqui nessa dimensão entra justamente por Yesod, por essa porta. E não é só isso, aí guarda-se então a energia criadora, conhecida como energia sexual, que não só serve para criar pessoas, não é? Para dar origem a seres humanos, mas para criar absolutamente tudo aqui nessa dimensão. Se Yesod não estiver desbloqueado, se Yesod não estiver perfeito, você não cria absolutamente nada. Desde um pequeno desenho, uma folha de papel, até um ser humano. Por quê? Porque assim foi que escolheu aquele que criou essa dimensão. Então, em Rosh Hashanah, nós temos essa possibilidade, essa janela aberta, em que quando nós ouvimos o som do shofar, todo o juízo, ele se abaixa. É como se o oponente ficasse confundido. É assim também que os cabalistas dizem, que nesse dia o oponente se confunde, a ponto de ficar livre o caminho para que essas bênçãos, aquilo que nós queremos, possa chegar a essa dimensão. Obviamente, tudo isso é uma alegoria para dizer o que é realmente que acontece nesse dia. Nós somos postos, digamos assim, em uma balança, porque essa lua nova de Libra, estando nessa balança, o que que acontece? Vamos imaginar. Inclusive, muitos de vocês vieram do cristianismo, né? Já passaram por igrejas e etc. Ou estão nele, não tem problema nenhum, não estou falando de religião. Só quero trazer para vocês que, inclusive, tem uma parábola que diz: ora, aquele que tem, aquele que mais tem lhe será dado, e aquele que não tem lhe será tirado. O que que se está falando desse dia? Rosh Hashanah. Entende? Como assim? Ora, aqui nessa dimensão, em Rosh Hashanah, durante essas 48 horas de Libra, né, dessa balança, é posto, ou seja,
toda alma, todo ser vivente aqui nessa dimensão passa diante do Eterno. Obviamente, estamos usando sempre uma linguagem religiosa, ou foi dita como uma linguagem religiosa, mas isso é criação. É assim que acontece. Esse é o dia em que Adão e Eva, os recipientes perfeitos, foram criados. E para se criar essas duas potências, masculina e feminina, Adão e Eva, conhecida aí na Torá como sendo esses dois arquétipos, foi necessário um conjunto de energias para poder fazer isso. Então, em Rosh Hashanah, o que acontece é esse mesmo poder de criação, de um recipiente apropriado para se viver aqui nessa dimensão, está disponível. Porém, o que que acontece? Por que que é tão importante Rosh Hashanah? Porque nesse dia, né, esse balanço geral é feito da seguinte forma: é dito que os céus e a terra se apresentam justamente para verificar se aquela alma está cumprindo o propósito pelo qual desceu. A Kabbalah diz que toda alma, para descer para essa dimensão, ela assina um contrato. E para você saber se está cumprindo esse contrato, basta você olhar os eventos da sua vida. Por quê? Porque aqui é um mundo de resultado. Aqui nós vivemos através dos frutos. O que é o fruto? É aquilo que nós conseguimos ver como resultado do que era uma planta ou do que era uma árvore. Então, a partir dos resultados, você consegue quantificar, qualificar como está a sua vida. Se realmente você está cumprindo o propósito pelo qual desceu aqui, não é que você não vai ter desafios, mas a vida não é tão pesada. Você não precisa, por exemplo, viver do sol do seu rosto, certo? Porque existem duas formas de você viver aqui: trabalhando para que a terra produza, porém, esse trabalho para que a terra produza é trabalhar no campo. Esse campo significa campo da mente, tá? Que é o jardim da consciência Aleph. Porém, existe uma outra forma, que é aquela pessoa que trabalha debaixo de Masal, ou seja, debaixo da lei da causa e efeito, e ela precisa fazer grandes esforços para absolutamente tudo, e precisa suar. O que é o suor? É o resultado de grande esforço, e também as pessoas, a maioria delas que estão aqui, elas sempre estão passando por um processo de purificação. Por quê? Porque, como ela não tem a consciência elevada, ela precisa usar o corpo para limpar a alma. E através do esforço que ela faz aqui nessa dimensão, só através do esforço ela consegue essa purificação. E esses são os desafios do dia a dia, em que muitas vezes você e Raja Shalom, outras pessoas precisam chorar, precisam fazer grandes esforços, precisa realmente trabalhar dobrado para ter pequenos resultados. E Rosh Hashanah é avaliado. O que que você recebeu de oportunidade? O que que foi dado para você? Conta uma história, muito provavelmente isso não é real, mas serve como alegoria nessa noite, que certa vez um homem se perdeu em alto mar, conseguiu ficar em uma ilha por um bom período de tempo, e todos os dias ele pedia aos céus: por favor, mande-me alguém que possa me salvar. Eu preciso que você venha me salvar. E ele falava com Deus: eu sempre fui fiel a ti, sempre, 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 eu preciso que você venha me salvar. Envie um anjo aqui, eu preciso que esse anjo me salve. E passou um barco, ele ofereceu ajuda, ele não foi. Mais tarde passou alguém de navio, ele também não foi. E foram passou um avião, e bem baixinho ele perceberam que tinha alguém ali, ofereceu ajuda, ele também não foi. E depois ele ficou reclamando: mas você não enviou um anjo para me salvar, eu estou aqui preso nessa ilha. Então, Deus já tinha enviado muitas oportunidades, mas aquele homem só queria que fosse da forma que ele achava que deveria ser salvo. A mesma coisa muitas vezes acontece conosco. Deus, esse criador, luz, universo, não sei qual é a nomenclatura que você usa, quantas vezes tem nos enviado a salvação, ou seja, a forma para que nós realmente vivamos aqui de forma prudente, de forma congruente com aquilo que nós viemos fazer. E nós simplesmente ignoramos, dizemos: nós não queremos, eu não quero assim desse jeito, eu só quero que se for dessa forma. E nesse exato momento de Rosh Hashanah, todas essas nossas atitudes, as nossas escolhas, que é o livre-arbítrio respeitado pelos céus, é levado em consideração. Então, às vezes, a alma, ela teve toda a oportunidade, mas ela ignorou. Então, essa oportunidade é tirada. E é dada a outra que tem muito mais. Parece injusto, mas não é. Aqui nessa dimensão é assim. Então vocês precisam estar muito atentos. Por quê? Porque as oportunidades, elas geralmente aqui, porque estamos no mundo de clipar, um mundo que é coberto e tudo precisa para ser revelado, ser retirado dessa casca, as oportunidades, geralmente, elas vêm cobertas de desafios. Quase sempre. Porque é uma estrutura desse mundo criado. Então, em Rosh Hashanah, às vezes nós achamos que somos isentos de culpa, mas não somos. Porque quantas vezes temos pedido saúde, mas ainda assim temos colocado para dentro do nosso corpo aquilo que não convém a nós.
Quantas vezes queremos um relacionamento perfeito, mas não cedemos nem um milímetro? Quantas vezes nós queremos um Deus que nos ouça, quando na verdade nem deixamos ele falar? Então, em Rosh Hashanah é avaliado absolutamente tudo, entende? E quem que aparece? O que que tem em Rosh Hashanah? É como eu falei naquele Shabat. Nós chegamos diante desse tribunal, que é os céus, nós temos um acusador, que é o oponente, né? Que inclusive eu até falei lá o nome dele, tem exatamente Hassatan 365, 365, 364 de Guimátria, né? Faltando um, que é o único dia que ele não comparece, ou seja, não estava historiando, é justamente em Yom Kippur, por causa do bode Azazel, que depois, quando chegarmos lá, nós vamos ler sobre isso. Será que nós poderíamos escapar disso? E se eu perguntar para você, o que que você fez? Ah, eu não vou nem longe. Em 25 de janeiro de 2024, às 3 horas da tarde. Você não vai lembrar. Você pode acreditar que o oponente vai lembrar. Por quê? Porque ele tem sob sua custódia todos os dias. Os dias se apresentam nesse dia. É por isso que os cabalistas dizem que a melhor forma de estarmos em Rosh Hashanah é de uma forma humilde, ou seja, dizermos somos culpados. Por quê? Porque é a única forma de nem sequer o acusador ter contato conosco. Por quê? Porque nós vamos direto ao juiz. E esse juiz, segundo a Torá, ele não julga, ele é completamente misericordioso. Então, se nesse dia nós conseguirmos chegarmos diante dele nessa consciência, basta que, segundo a Torá, nós façamos a nossa parte, que é o quê? As ações. Cumprir mitzvah. O que é isso? Isso que você está fazendo. O calendário, as festas, vamos dizer assim, elas não são festas, pessoal. Isso é uma vestimenta para que as pessoas elas possam, pelo menos, ter contato. Essas são aberturas e poderosíssimas que nossa alma precisa aqui nessa dimensão. Se nós não passarmos por essas aberturas e cumprirmos esses preceitos, a nossa alma não alcança os méritos. Por quê? Porque não tem como experienciar, não tem como criar recipiente para receber. Às vezes nós passamos o ano inteiro querendo tantas coisas. Ah, esse ano eu vou me esforçar mais. Eu vou estudar mais, vou trabalhar mais, vou ser uma melhor pessoa. Mas sabemos que nós sabemos de tudo isso. Mas se nós sabemos, por que não conseguimos fazer? Porque simplesmente nos falta luz. Partes da nossa alma estão apagadas. As nossas almas, elas são compostas por letras hebraicas. Essas letras, uma vez não ativadas, a nossa alma fica deficiente, sem força para poder transitar aqui nessa dimensão, ainda que a nossa psique, o nosso intelecto consiga entender racionalmente o que precisamos, ainda assim o nosso espírito, o nosso ruar não tem a substância, digamos assim, para se poder se manter de pé, se erguer e andar com as próprias pernas aqui nessa dimensão. E onde que você consegue essa luz? Exatamente nas festas, nessas aberturas cósmicas. Então, tudo isso que nós compartilhamos com vocês, obviamente, muitas pessoas também o fazem. Mas é sério, eu fiz várias posições, não é? Porque Rosh Hashanah não só tem 4 níveis, tem 5 níveis, na verdade, mas o quinto nível é muito avançado. Então, só o fato de estar aqui, o esforço que você fez, né? Inclusive, eu aproveito a oportunidade para agradecer a todos os alunos da escola, né, de rituais que puderam, eles fizeram várias de Tzedakah para outras pessoas participarem. Agradeço muitíssimo, não só aos alunos, mas também às pessoas que estão participando do Rosh Hashanah Korban, que é aquele nível que tem todos os 5 rituais, que também abriram seu coração, não só o seu coração, mas principalmente as suas mãos, para que outras pessoas também estivessem aqui. E sabe o que é incrível quando a gente faz isso? Segundo o Zohar, aquele que faz uma tzedakah fica gravado na testa. Como assim? É que ele transita pelo mundo espiritual como se estivesse marcado. Por quê? Porque quando você faz uma tzedakah, o anjo da morte ele fica impedido de tocar em você. Você é selado, selado como o quê? Como filho. E quem é o oponente? Quem é louco tocar no filho daquele que criou todas as coisas? Entende? Então, muito, muito obrigada. Você que entendeu isso, você que colaborou, você que abriu literalmente as suas mãos e fez com que outras pessoas estivessem aqui. Pode ter certeza que na medida em que a luz, né, que a consciência dessa pessoa se expande, todo fruto descendente disso, tenho certeza que você também vai desfrutar. Então, pessoal, falei aqui 1 quilo. Eu espero que vocês entendessem e entendam pelo menos 100 gramas, já ajuda bastante. Eu vou dar oportunidade para vocês fazerem perguntas, uns 10 minutinhos no máximo, para a gente partir então aí para o ritual em si, senão fica bastante alongado, tá bom? Leila, pois não, querida?
Verônica Shalom, a foto da Chama. mão é para ficar conosco, não era para mandar para você. Não, não, não precisa, porque o objetivo, pessoal, não é hoje fazer uma leitura de mão. Vamos fazer um pouco mais aprofundada quando chegarmos na Paraxá de Itrô, na porção de Itrô na Torá, né? Porque temos Rosh Hashanah depois, Yom Kippur, 7 dias de Sukkot, e terminou o Sukkot, nós temos Simchat Torá. O que é Simchat Torá? É começar de novo esse ciclo de leitura da Torá, ou seja, as energias se renovam sobre a terra. E nós vamos chegar numa porção chamada Itrô, que é Jétro, né, mais conhecido acho que para todo mundo, e nessa porção, é exatamente onde nós vamos encontrar não só a leitura de mãos, mas também a leitura de rosto. Então, não precisa me enviar, é só para você ter ideia hoje se uma linha específica está na sua mão. Porque para encerrarmos ciclos e para vivermos realmente fluidamente aqui nessa dimensão, precisamos de um mapa, precisamos saber onde estamos, para então podermos, a partir É, de onde, sabe, a partir desse ponto, ver o que realmente podemos fazer e não ficar aleatoriamente, o que eu faço agora? Será que eu faço isso? Como é que está a minha vida? Não sei se eu estou cumprindo, não sei. Enfim, está literalmente a resposta, não só nas nossas mãos. Não sei se vocês sabem, mas também dá para verificar completamente a vida de uma pessoa, obviamente, pelo nome, mas pela íris, pela orelha, entende? Pelo rosto em si e pelas mãos. Mas não precisa me é, enviar, tá? É só uma foto é. nítida, por quê? Porque o ideal é que se nítida mesmo, porque existem as linhas que são fortes, mas existem Uhum. outras linhas que são bem menores e que você vai poder, ao longo do tempo, observar. O objetivo é que no próximo Rosh Hashanah a sua mão esteja diferente. Por quê? Porque nela vai se escrever, vai estar escrita exatamente o seu avanço aqui nessa dimensão. Porque assim como surgem novas linhas, também podem ser apagadas, tá bom? Nós vamos ver isso hoje no ritual. Infelizmente ainda estou muito perdida em vários âmbitos ainda. E uma outra situação, Verônica, eu quis muito fazer, não sei como que você entende isso, como seria? Teve várias pessoas assim, duas pessoas, que eu tive uma intenção de fazer esse aporte e querer que participasse, mas além desse meu desejo, eu teria que me pautar em explicações, e eu achei que não era bem isso, né? Eu acho que aquilo que você sempre fala também, que quando a luz chega, não há necessidade de muito esforço. Então, não sei, eu preferi me ficar em paz, sabe? Não, Bom, já não, estamos aqui, não é? Vamos deixar é, para a próxima eu não oportunidade. quis muito esforço, eu acho que tem que ser com menos esforço. Então, se eu tivesse que me esforçar tanto, eu achei que não seria legal. Eu que agradeço, Cristina, mandando aqui um obrigado inicial. Eu que agradeço muitíssimo por vocês se esforçarem. Vocês não sabem o quanto é importante. Literalmente, não é o valor. É a forma como você se esforça, porque todos os pactos aqui nessa dimensão, eles são feitos com sangue. E sangue e dinheiro, em hebraico, é a mesma coisa, tem o mesmo peso gimátria. Entende? Então, quanto mais você doa o seu sangue, ou seja, mesmo que seja pouco, porque o dinheiro, ele é um recipiente, ele tem o poder de trazer outras coisas para você, e não é fácil. Toca, se tem algo que realmente você pode tocar e dói no ser humano, é no dinheiro ou na saúde, certo? Então, quando fala em dinheiro, porque o oponente já trabalhou isso muito na mente das pessoas, né? Porque sabe que é aí onde está o segredo, porque esse é um mundo de retificação, né? Porque os mundos que foram destruídos era justamente porque as pessoas só queriam para si mesmas. Então, o dar aqui nessa dimensão, quais são os argumentos do oponente? Já são tão conhecidos, é do tipo, já vai começar a pedir dinheiro. Não, mas você não já deu esse valor, por que que está pedindo para outra vez? Será? O que que é isso? Gente, são os mesmos argumentos, mas são tão testados e eles estão tão aprovados e as pessoas simplesmente deixam, não é? Deixam para lá, mas não conhecem o poder que isso tem no mundo espiritual. Mas, enfim, Eu tô conhecendo agora. Ô, Verônica, que rapidinho, porque você nem viu, você não viu, coitado, do WhatsApp, eu entendo. Mas ontem eu fiz a segunda parte do Mickey, foi maravilhoso. E eu tive o desejo, assim, de acender o incenso. Eu acendi no banheiro também, tudo bem? bom, já passou, né, Leila? Não teria agora como, por exemplo, não tudo bem voltar no tempo e apagar. Então, já fez, está feito. Agora não tenho o que falar. Vamos fazer o seguinte? Tá feito, teu coração sentiu, fez tudo bem. Vocês sabem que o incenso, ele simboliza a intenção do coração. Então, se ela foi boa, isso Foi. tá feito, tá feito. De Então, mirra. pronto. De mirra e foi bom.
Pronto, fica tranquila, tá bom? Deuside, pois não, querida? Sodarabá, querido. Abri o microfone. Então, é a primeira vez. Abre de novo teu microfone, Deuside, obrigada. Foi? Foi, agora sim. Tá. Então, é a minha primeira vez em tudo, né? Eu comecei agora, eu tô aprendendo. Tipo, Todos nós, todos nós, pode ficar eu vou certo. para onde a onda tá indo, que eu acho que lá é bom. E aí eu fico na expectativa, né? Não sei como que vai ser. Comprei minhas velas escondidas, porque se alguém descobrir vai achar que eu tô doida. E aí, e tô aqui. E a pergunta qual o tamanho? Você deu o tamanho do fio? Eu não me recordo, eu tô Não, com um monte de fio aqui. Corta na hora? na hora a gente faz, não tem um tamanho assim Ah, exato, não tá. precisa, Tudo tá? bem. Mas de pelo menos uns 30 centímetros aproximadamente, Ah, beleza. tá Tá bom. bom? Mas é isso. Tô aqui na expectativa. E quero agradecer. Eu que agradeço, querida. Pois bem, Tuane, Oi, tá me ouvindo? Shalom, Verônica. sim? Tô sim, querida. Shalom. Verônica, eu tô no meu terceiro ciclo de festas, né? Desse calendário da alma, mas é a primeira vez que eu estou participando dessa forma, né? Por Uhum, meio de rituais. E eu tô no seu canal já tem um tempão. Tem sido muito bom para mim, muito bom. Assim, eu louvo a Deus, eu louvo ao Eterno pela sua vida. Quero uhum. falar algumas coisas. Eu te mandei um e-mail, porque Hum, eu preciso muito da tua ajuda. E eu preciso muito de uma ajuda, e eu creio que esses rituais que serão feitos amanhã, talvez eu consiga obter essa ajuda. Mas aí eu falo melhor no meu e-mail, para não ficar expondo aqui, né? tá bom, E aí, eu se dou uma você olhada. puder dar uma Eu olhada não te prometo dar hoje, amanhã, porque realmente esses Aham, dias são bem mais intensos. Mas assim que eu tiver um tempinho, eu dou uma lida lá no seu e-mail, tá bom? tá. E a minha pergunta é a seguinte: eu tenho um bebê, né, de 5 meses. E eu queria saber, tipo, ela tá aqui agora, assim, eu deixo ela com o pai, mas às vezes ela chora. Tem Uhum. problema, ela tá deitada na cama e eu tô numa outra parte do quarto. Tem problema se ela ficar no mesmo ambiente que eu aqui, Nenhum. fazendo ritual? Não, não, fiquem tranquilas, pessoal. As pessoas, assim, o nome ritual, na verdade, é Seder. Se eu colocasse Seder, ninguém ia entender, porque, na verdade, é em Uhum. hebraico. O que é um ritual? É um passo a passo. Tudo nessa dimensão. Se você não criar um ritual, você não cria nada. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, entende? Não fui eu que estabeleci o ritual aqui nessa dimensão. Tudo que tem resultado, você precisa fazer um ritual, senão você não tem. Se você fizer de forma aleatória, você não cria Sim. nada aqui nessa dimensão. Fica tranquila, tua bebê pode ficar aí. Só vai ter um momento específico em que eu vou precisar que você dê alguns passos e não pode ser interrompido nesse momento. Então, se nesse momento ela Tá. chorar, e aí pode tirar a sua atenção nesse tempo específico, tá bom? Só isso E no mesmo. de amanhã, na parte do espelho, assim, se ela estiver acordada, eu não vou participar, que eu acho que esse é mais, né, requer mais atenção. Amanhã a gente fala no de amanhã, você verifica se. Amanhã não é o do espelho, tá? O do espelho é depois de amanhã. Depois de É, amanhã, porque o de amanhã é o Seder mesmo, o é o ritual de Rosh Seder. Hashanah com os elementos da mesa de Rosh Hashanah, digamos assim, tá bom? Tá ok, obrigada. Eu que agradeço, querida. Nadime, pois não, querida? Nadime, você está com a palavra. Nadime? Oi, oi, tá ouvindo? Oi, Agora oi. sim. Boa noite, Verônica. Boa noite, Ô, querida. Verônica, é sobre o passado. A minha Passado vela de onde? azul é Ah, desse sim. último ritual. Minha vela azul não terminou e não acende de jeito nenhum. O Não tem problema. Passado é passado, né? Vamos deixar lá, vamos seguir no que estamos hoje, que tá? que eu Deixa que o faço eterno com ela, ter. então? Olha, você pode descartar, sem problema nenhum, Tá, tá bom? tá bom. Tá bom. Shalom, Verônica. Shalom, querida. Marcelo, pois não, querido. Ativa novamente teu som? Ok, agora sim. Sim. Shalom. É, eu Shalom, não querido. conseguia, eu não conseguia a vela vermelha
Eu posso substituir por uma blusa vermelha? Hoje é o dia em que não pode substituir nada. Ah, Porque hoje não pode, é? hoje não, porque o ceder Ah, tá. hoje, eu estou trabalhando com a dimensão de Gevurah. Quando a gente trabalha Aham. com essas partes, assim, a gente não se substitui e, por exemplo, eu não posso Uhum. colocar você de vermelho, porque você vai representar a vela literalmente, e eu não quero trazer juízo para você. O que que você pode fazer? Ah, sim. Esse ritual é Uhum. muito simples, de verdade, muito simples mesmo, como todos, não é? Sim. Você Aham. pode fazer até o pôr do sol de manhã. Tá. É, eu vi lá, eu posso comprar, por exemplo, aquelas velas tipo de aniversário vermelha, que é o mais Pode. fácil de encontrar. Depois Tipo, o contar número parabéns um. para você mesmo, né, Marcelo? Tá brincando, pode sim. Tá, valeu. Pode, Obrigado. Vou pode. É comprar porque é agora mais lá. difícil, né? Comprar as velas, é verdade. Mas aí é bom Sim. quando vocês vão se acostumando, né? Vocês vão comprando aí, deixando já reservado. Com o tempo que vocês pegarem o hábito com os rituais, vocês vão ver que as velas, elas giram em torno sempre das cores das sefirot, da árvore da vida, de acordo com o Sim. anjo, por exemplo, regente do dia também. Mas, Aham. basicamente, são as cores sólidas, tá bom? Tá, tá, joia. Obrigado. Eu que agradeço, querido. Pois não, Evanês? Shalom, boa noite, tá me ouvindo? Perfeitamente. Alto e claro. Igual a Marcelo. Não consegui a vela vermelha, porém a grande. Consegui desse tamanho. Então você vai ser um artista se você conseguir gravar o nome do anjo aí. Mas é uma possibilidade, tá bom? Vou tentar gravar nas duas. Uma coisa também, Evaneide, você está no Rosh Hashanah Corban? Dos Tô, rituais? Então, sim, esse foi oferecido para vocês como bônus. Nós fizemos cancelamento de pactos e promessas ontem. sim. Hoje nós vamos fazer encerramento de ciclos. É como se fosse um bônus extra. Ele não toca no cancelamento de pactos e promessas, engloba um pouco. Nós vamos fazer encerramento de ciclos. Então, aqui, ele vai envolver muito as sefirot, de Hesed até Yesod, certo? Mas de uma forma geral. E ontem nós fizemos o cancelamento dos últimos 365 dias. Então, assim, vocês podem fazer até amanhã. Inclusive, quem está fazendo hoje também, porém, vocês já estão nessa, digamos assim, nesse nível, né? Que já fez o cancelamento de votos, de Uhum. promessas, que é um dos preceitos de Rosh Hashanah. Esse aqui foi para o pessoal que não conseguiu chegar lá naquele Corban, e aí esse encerramento de ciclos ajuda bastante para esse ano que está começando, porque criando esse encerramento, as pessoas, pelo menos esse ano que está entrando, né, 5.785, vai ter mais oportunidade de criar realmente, ou seja, ter êxito na sua vida. E o que é êxito? Segundo a Kabbalah, nós vamos ver daqui a pouco, senão a gente vai começar agora. Pois não, viu, Ivanês? Fique tranquila, Muito consiga. obrigada. Até amanhã à tarde você faz. Mas se conseguir gravar um nome aí do anjo certinho, só que você não vai conseguir fazer um ato específico com a cordão Tá vermelho. vendo? Com o cordão vermelho Hum, fica difícil, com esse formato de vela. até fizemos uma, Olha, só essa que aí, sim, essa foi feita com a vela branca e o giz de cera. Só que aham. chega um determinado momento, ela apaga. Bom, você pode testar ela, porque esse em si, esse ritual de hoje, até a vela ficar, se consumir por si só ou apagar por si só. Então, de repente, Hum, possa ser que dê tempo, tá, tá bom? vou tentar. Ok, querida. Gratidão. Eu que agradeço. Pois não, Leila. Shalom, querida. Boa noite. Oxe, quero é baixar. Shalom. Verônica, a pergunta é a seguinte: esse ritual de hoje, não sei se você vai lembrar de mim, mas eu comentei Lembro, sim. contigo faz muito tempo já, a respeito do meu filho. Meu filho está com aquele problema, Lembro, tá? lembro, E sim. a situação vem se agravando cada dia. E esse ritual de hoje pode interferir alguma coisa na vida dele, O que você para o pode bem? fazer, sempre, olha, para sempre, 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 quando estamos lidando com a Torá, só é para o bem. Não existem resultados diferentes, tá bom? Sempre para o bem, sempre para melhor, não é? Porque o bem ele é relativo em relação a gente, mas em relação ao eterno, ele tem um propósito para cada uma aqui nessa dimensão. O que você pode fazer é, num ponto específico, você vai usar duas partes do cordão. Só que, para você, você vai usar uma parte do cordão vermelho, aí você vai precisar de uma fita métrica, tá? Obviamente, estou abrindo uma exceção aqui. Você vai precisar de uma fita métrica para medir 1 centímetro equivalente a cada ano de vida dele.
Entendi. tá bom? Aí você vai Tá poder, bom. na hora eu vou falar direitinho, e aí você vai e usa para ele, nesse sentido, Tá. tá? Ok. Ok. Obrigada. Por nada, querida. Quer dizer, por nada não, né? Por tudo isso que o Eterno tem nos dado, mas eu que agradeço. Pois não, Alzira? Shalom. Shalom, querida. Eu queria primeiramente agradecer a Deus, né, a Hashem, por eu estar aqui junto com vocês e também agradecer a Hashem a vida de cada uma, né, que colaborou e que me trouxe aqui para esse evento hoje. Só isso. Shalom. Shalom, querida. Amém. Eu que agradeço, agradeço também. Tá vendo aí vocês, pessoal? Isso aí esse agradecimento é incrível ciclo, né? Ela agradece, o Eterno, quem está agradecendo por quem? Foi por isso? E aí abençoa a pessoa. O ciclo de agradecimento é muito poderoso aqui nessa dimensão. Pois não, Paloma? Olá, Shalom, Verônica. Shalom, querida. Também queria fazer um agradecimento para o Hashem por eu estar aqui também, pela sua vida, pelos esclarecimentos que você vem trazendo nas nossas vidas, de todos nós aqui. Apesar do meu luto recente, né? Agradecer a minha mãe que me deu o ritual de presente, a Tzedaká, que foi me dada de presente, que foi feito. E é isso. Que seja esclarecedor aí para todos e de grande uso, né? Sim, Esse ritual e que seja uma semente de luz na sua vida, querida, e retire absolutamente qualquer intenção do oponente em trazer trevas. que o Rosh Hashanah seja muito feliz a todos. Que assim seja. Obrigada, querida. Obrigada. Pois não, Sandra? Verônica, ao contrário de todo mundo aqui, nós temos uma fábrica de velas, né? E aí, ao contrário, eu comprei uma vela até grande demais, mano. Olha isso aqui. Isso aqui é daquelas coisas assim. Agora eu fico assim, irmã. Eu posso apagar como um negócio que os verdes. Vai ficar de um Rosh Hashanah a outro, Sandra. De um Rosh Hashanah. Jesus, Maria José, e agora, minha irmã? Não tem Apaga lá. problema. Não, aí você vai ter que apagar, porque senão você vai chegar em Sucote com essa vela acesa. Mas aí Você... eu não posso usar para. não assoprar, você pode colocar barrufar uma aguinha, ou se não, colocar um pouco de água para encapsular a luz que ela está emanando, né? Só Mas eu não vou apaga com o dedo. Como? tá, antes de Rosh Hashanah, amanhã eu apago, né? Olha, olha, o ideal é no máximo, se essa vela durar no máximo 4 horas, né? Não vai. Isso Então, aqui é vai durar vazio. muito tempo esse aí. Então, o ideal é você fazer isso, apagar depois com água e depois, caso você queira usar essa vela novamente, aí você faz uma imersão dela no Salmo 91, né, com água, o Salmo 91, e aí ela pode ser usada para outro ritual, tá bom? Beleza, obrigada, só isso. Que agradeço, querida. Bom, pessoal, vamos lá, que eu preciso começar, não é? Elaine, pois não? Elaine? Pode ativar o seu som, querida? Acho que agora é uma pergunta. Meu Deus, eu tô tão nervosa. Fique tranquila, respira. Fica bem Eu tranquila. comprei o giz de cera tudinho, mas não estou usando. Aí eu peguei e coloquei um lápis colorido vermelho. Não tem problema não, Problema? querida. Fique tranquila. Tem não. Tá bom? Meu Deus. Era só isso. E outra, na última, eu acabei esquecendo. E Cortou completamente. Cortou completamente a tua voz. Aí, na hora, me deu uma ideia assim. Cortou. E agora? Voltou? Voltou. Voltou? Uhum. Pronto. Eu soprei a vela. E aí eu falei, meu Deus, eu não podia soprar. Aí me deu uma ideia assim. Eu suguei assim, eu falei, não, tô pegando meu fôlego de volta. Aí, meu Deus. Só tem cavalice.
Eu nunca Então, fiz já fez. isso. Tudo bem, fica tranquila. Assim, eu tô aprendendo, gente. E outra, eu queria dizer, esse, esse desafio, eu não sei se pode falar essa palavra, mas eu peguei recurso emprestado para poder fazer, porque eu acreditei, eu acredito, e hoje me deu assim uma preocupação, mas eu falei, não, minha mente tem que estar sã, porque meu relógio repentinamente parou, e eu não tinha notado isso. Quando eu olhei, estava no número 8, ponteiro ouvindo o número 8, eu apressadamente peguei e acertei o relógio. E depois me veio a lembrança que um aluno me deu de presente uma cartinha e ele me deu um desenho de uma coisa que eu nunca falei para ninguém, que eu tinha tido uma memória com uma palavra espada do tempo, né? E esse menino fez uma história em quadrinho, desenhou uma espada do tempo, sendo que eu tinha sonhado com uma espada, e aí ele fez um relógio e colocou dois olhos, e os números que tinha nesses olhos estava entre 8, 5 e 6 e 12. Quando eu vi aquele 8 no ponteiro, eu falei, meu Deus, eu corri para acertar. Falei, bom, de repente tem os anjos querendo falar comigo e eu tô assustada, porque ainda é tudo muito novo, né? Eu precisava contar isso. Bom, sempre ouvir, né, a voz do Eterno através principalmente da intuição, que é a dimensão de Hormar. Fica tranquila, querida. O sustento aqui nessa dimensão, principalmente quando nós, obviamente, não incentivando ninguém a pegar dinheiro emprestado, mas vocês vão entender que quanto mais vocês fazem movimento para cumprir mitzvah, porque não tem como acrescentar, por exemplo, uma linha que nós vamos ver hoje na mão, sem cumprimento de mitzvah, sem cumprimento de preceito, isso é computado a mais para você. Por exemplo, a alma, ela recebe uma quantidade. Deixa eu ver o que está comigo. Bom, microfone aberto, né? Acabou saindo aqui do porquê. Quanto mais você investe em mitzvah, em cumprimento de preceito, isso é acrescido, digamos, se esse ano que está entrando você ia receber 5 milhões de dólares e aí você gastou $1.000, ou, entende? Isso é multiplicado e acrescido a sua conta, não é retirado. Então, quanto mais você, né, gasta e investe, mas tem que ser com consciência e sabendo o que está fazendo, mais isso acrescenta-se realmente. Por quê? Porque isso aí vale muito a intenção. Bom, querida, pois não? Verônica, sou eu? Não, não. É porque que não aparece o seu nome. Pronto. Quem tá falando é Márcia. Ô, Verônica, tem uma pessoa falando aí no chat que não achou na cor vermelha e vai fazer na branca. Dê uma olhadinha com a Oi, cor tá me ouvindo? branca. Agora sim, querida, pode falar. Oi, é a Vanessa de Canadá. Tudo bem, querida? Que bom te ver Tá aqui. tudo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a uma pessoa muito especial que me proporcionou para que eu estava aqui hoje. Sim. Agradeço demais ela, demais de coração. E olha, a vela também, a vela vermelha que é difícil, viu? Eu comprei essa aqui. Também não Pequenininho. achei a tradicional. Também não é muito grande. Aí Não, tá eu bom, tá ponho uma em cima perfeito. da outra, Tá bom. Não, não tá bom? precisa, uma só. Uma só é suficiente. Ok. Pode ficar tranquila. Tá bem, era só isso. Gratidão. Eu que agradeço, querida. Bom, Márcia falou, é só isso, Márcia, que você viu lá no chat a respeito da vela branca? Olha, Sim, foi, só isso. então, nós vamos gravar um nome específico nessa vela. Obviamente, quando se trata de ritual, nós precisamos cumprir 100%, tá? Quando é substituível, geralmente, você não... A vela é vermelha, tá, Paula? Vinho é outro tom. Quando pode ser substituída, geralmente eu digo assim, se você não encontrar a vela, você pode usar uma roupa nessa cor, entende? Mas quando se trata, principalmente de cancelamentos, alguns deles, eles são insubstituíveis, principalmente quando se trata de Gevurah. Por quê? Porque o que nós vamos gravar, que é fazer uma cava, né, na vela Wash your específica, hands. ele abre ali exatamente
ele abre ali um espaço para a luz penetrar, né? E teria que obedecer isso. Obviamente, se você só tem a vela branca hoje, não deixe de participar. Participe. Você tem até amanhã ou o que que a gente vai poder fazer hoje? Durante o ritual, dá muito para perceber como é que está se comportando o mundo espiritual, tá? Até o final você mesmo percebe isso. Então fiquem tranquilos, tá bom? Não saiam, né, porque não conseguiu, que não vai. Mas tenham isso sempre em mente. Quando se trata de ritual, quando se trata de preceito, a gente precisa cumprir a risca, porque estamos falando de recipiente, de conexão, tá bom? Ah, você quer falar novamente, querida? Ah, Maria, por favor. Verônica, Uhum. olá, Shalom. Shalom, querida. Olha só, eu não consegui fazer nenhum dos rituais, Uhum. mesmo eu estando no grupo, mas realmente eu não pude. Eu queria tentar fazer todos amanhã. É bem rapidinho, viu, Maria? Você tem É, a Mikver, que você pode fazer. Inclusive, um que eu vou deixar hoje, ele tem algumas opções de Mikver para a pessoa fazer antes de entrar o Rosh Hashanah. Depois da Mikver tem o cancelamento de votos e promessas, porque você sabe que o ritual é longo, porque nós estamos falando aqui, mas ao vivo fica longo, mas no real ele dura ali 15, 20 minutos, né? Então dá para fazer certinho, fica tranquila. E o de hoje já fica aqui ao vivo, já faz tudo. Enfim, o eu de não vai dar ontem, para eu fazer hoje porque eu não consegui, ficou a faltando vela, o né? giz vermelho e também eu tô com um probleminha aqui em casa, alguém passou mal aqui, eu tive que ajudar. Uhum. Eu já estava, eu não ia fazer já, eu só estava assistindo para eu ver como é que é e amanhã ser mais rápido para eu fazer tudo Pronto. amanhã, que eu tenho que Mas se preparar não o seder. quiser fazer o de hoje, o de ontem já é o suficiente. Cancelamento de E, votos e promessas para Rosh Hashanah, que esses são os três tá. preceitos mais fortes, né? Que Aí na é aula está explicando mais ou menos as coisas, né? Tem, Sobre se eu eu vou fosse assistir. você, já que você não tem o tempo, você pode pegar o caderno. O caderno é o passo a passo, né? Então ali você vai seguindo o passo a passo, que é autoexplicativo, e pronto. Porque se você for assistir o ritual em si, você sabe, geralmente demora ali umas 2 horinhas, né? Eu Tá bom? sei, é. Então tá, obrigada, Eu que tá? agradeço, querida. Tchau, obrigada. Obrigada pelo seu esforço também. Bom, Amém. pessoal, deixa eu baixar aqui esse agora. Tem uma pergunta aqui. A aula de hoje eu vou tentar, obviamente, disponibilizar no grupo, né? No grupo de vocês lá, junto com o caderno, tá bom? Bom, deixa eu